Mais um sabor da Copa do Mundo da Onyx, a escolha é Alemanha. Vamos ver se esse aqui é o verdadeiro 7-1. Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Gabriel Sakamoto aqui na área para mais um vídeo do Tudo Xixi Misturado. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Aquele recado importante, agradecendo os nossos apoiadores e principalmente para você que quer conferir a Sultan Store. Utilize lá o cupom SACA, tá certo? Disponível para diversos produtos. E fora que você, além desse benefício, ajuda a gente e os envios não são só para o Brasil, mas também internacionais. Tá certo? Vamos direto e reto ao assunto. Sabor Alemanha da Onyx, né? Trazendo esse sazonal para a Copa do Mundo. Pelo menos é o que eu imagino. Então, a Alemanha, em relação à proposta, não tem nada a ver com a Alemanha. Pelo menos o que eu enxergo, né? Porque assim, a Alemanha, se eu fosse fazer um sabor, eu vou recomendar você assistir o vídeo que a gente fez, eu e o Patrick, numa resenha monstruosa, para falar de sabores que poderiam fazer parte do cardápio mundial aí. E tenho certeza, Padre, que as nossas ideias de alguma forma vão não influenciar, porque essa palavra está banalizada, mas infelizmente. Inspirar, de repente? Mas inspirar e servir aí de sugestão. Então nós temos uma elaboração aqui de kiwi e morango. Basicamente é isso que a gente precisa encontrar. A questão aí do tabaco da Onyx, né, continua sendo o mesmo. Então você tem essa coloração aqui, ele é um marrom médio. Cortezinho médio também, é bem padrão assim, nada que atrapalhe, muito pelo contrário, para você que já está acostumado com a maior parte das marcas aí, tranquilo de se preparar. Falando na questão de flavorizante, cara, kiwi, eu creio que assim, morango hoje é um pouco mais tranquilo, ou um pouco menos difícil. Mas o kiwi, ele é assim uma aventura em tanto para muitos brasileiros aí, para muitos alquimistas, para as indústrias aí do nosso Brasilzão. Lá fora eu já vejo que tiveram mais sucesso, mais êxito. Isso não tô falando que não tem conhecimento, não tem estrutura nem nada. Às vezes é só uma forma de formular que ainda não encontrou aquela batida perfeita. Mas espero eu muito que possa ser obtido, porque eu gosto muito de kiwi, cara. Acho uma fruta que ela é extremamente saborosa e visualmente ela é muito bonita, né? Mas falando da questão do sabor, acho que ela é tão assim, única, ela é tão boa que você não precisa, pelo menos eu não vejo as pessoas comendo derivados de kiwi. Basta o kiwi mesmo. Acho que eu nunca vi, tipo, se é uma bolacha, bala, difícil ver, né? Exatamente. Bala, talvez, assim, né? Se aquelas balas importadas, talvez. Eu não lembro de ter visto. Cara, muito difícil mesmo. Sabe um sabor que é também tão difícil quanto o kiwi? Isso na minha, né, pelo que eu enxergo, é a maçã verde, né? A maçã verde que é conhecida bastante a Granny Smith, né? Que é a maçã mais clássica. Então, ela é difícil, porque ou fica com aquele gosto de massinha, sabe? Massinha infantil, ou fica uma coisa muito xarope, extremamente doce. Eu também acho, viu? E a maçã verde, ela tem, desculpa só para não perder o raciocínio, Pata, ela é conhecida também pela característica de ter a acidez, né? Ela é bem ácida, né? Então você não consegue encontrar muito isso. Mas assim, se eu fosse colocar, né, numa suposição, se as pessoas preferem maçã verde e kiwi, eu creio que a maioria vai curtir mais kiwi do que a própria maçã verde. Eu não sei qual que é mais popular aí fora do arguile, mas eu também chutaria que pelo menos no arguile o que faria mais sucesso seria kiwi. Kiwi é muito gostoso, cara. Então vamos ver se a gente vai sentir aqui um kiwi, se a gente vai sentir um kiwi diferente, um kiwi positivo, um morango que complementa bem. E essa mistura de kiwi e morango, ela não é nova, tá? Tipo assim, não é a Onyx que criou e tal, ela já existe no nosso universo há um certo tempo. E eu queria saber quem foi que pensou nessa composição, porque lá atrás nós já tínhamos essas misturas de kiwi com morango. A própria Tangiers, né, usou bastante kiwi e morango, né, usou em... Eu posso estar falando alguma besteira, mas se não me engano usou no Strawberry Kiwi, obviamente, no Waltz Juice. Esses são os que eu lembro. Eu sempre confundo, né, da Tangiers, o Waltz Juice com o... Não a proposta, mas sei lá, mas me dá uma confusão. O Waltz Juice com o Rastragos. Aí eu lembro que Rastragos são frutas cítricas
cristalizadas, enquanto aí a Alce Juice é um morango kiwi. E o que eu acho que é uma composição, se você parar pra pensar, cara, é muito rico em sabor, porque você tem uma fruta verde que tem a doçura, uma fruta vermelha que tem aí talvez um pouco também de azedo. Então você traz um conjunto completo, né, de sensações. E assim, eu até na semana passada fiz a compra de kiwi, cara, porque lá em casa a gente gosta pra caramba. É uma fruta que assim, mesmo quando ela não tá no seu pico, sabe, de doce, aquela coisa, ele tá bom, sabe, uma fruta que dá pra comer sem problema nenhum. Ela só não é legal o kiwi quando ele tá verde. Você já comeu um kiwi? É, porque ele já verde? fica duro, né? Então ele fica duro. Você perde aquela consistência, aquela maciez e tal. E é difícil ver, né? Porque o kiwi em si ele já é verde, né, por dentro. Exato. Você consegue, né, as frutas, pra quem tem uma prática, eu tenho o costume de fazer as compras também pra casa e tal. Você tem que usar muito o tato, né? É a textura, né? Exatamente. Você ali vê como a fruta tá um pouco mais macia ou se ela tiver mais rígida e tudo mais, você consegue usar isso como parâmetro. Pode ser que às vezes falhe, mas ele serve bastante aí na grande maioria das situações. Inclusive, sabia que tem você já viu o kiwi amarelo? Sim, eu comi recentemente o kiwi amarelo. Você pode comer com a casca, sabia? Não sabia desse detalhe. Porque o kiwi normal, ele tem uns pelinhos, né, por fora da casca, e eles chamam de golden, né? O dourado, ele não tem. Ele é como se fosse uma casca mesmo e você pode comer a casca. É tipo o famoso trident, né, que o pessoal come com... Aí já é loucura, né? Comer com papel, né? Já ouvi, isso daí pra mim é lenda urbana. Exatamente. Mas esse do kiwi não é uma lenda urbana, porque é bem factível o que você tá falando por aí. É real. Cara, sabor da Alemanha. Morango, nada a ver, kiwi acho que muito menos. Se a gente pudesse falar, né, da Alemanha, nós já falamos, né, em um vídeo completíssimo sobre isso, mas a gente chegou aí numa concepção de torta de maçã, se não me falha a memória. Isso, foi isso mesmo. Então a Alemanha seria algo do tipo. E a gente, assim, elaborou coisas que são degustáveis, né? Não adianta pensar só na ideia da Alemanha, né? Porque aí fala, sabor cerveja, né? Joelho de porco. Joelho de porco, né? Strudel, enfim, né? A gente pensou de fato uma coisa que seria legal, que é torta de maçã. Se fosse um sabor de maçã, seria bem legal, maçã com canela, por que não? Tem uma maçã cremosa, né? Exatamente. Pra lembrar a torta aí. Mas tá tudo bem, Copa do Mundo é isso. A gente tem surpresas no campo e fora dele também. Liberdade poética, né? Copa Exatamente. do Mundo deixa. Vamos lá. Eu não falei a respeito do cheiro, né? Eu achei que tivesse falado, então vamos lá falar a respeito do cheiro. Cara, nitidamente tem um morango aqui, e é um morango que não é bala, é um morango fruta, e tem um kiwi querendo aparecer. Querendo, por que eu falo que querendo? Porque o morango ele tá mais intenso aqui. Cara, mas esse morango é bem dos legais, tá? Na questão aqui do cheiro, ele é bem legal. Ele não tá um kiwi de bala, ele tá um kiwi frutado, bem gostoso. E o kiwi tá tentando, cara. Ele tá se esforçando aqui. Ele tenta aparecer. Mas ele aparece de alguma forma. Já peguei outros sabores que era pra ter kiwi, você não sente nem nada, nem a sombra. Nem a sementinha. Pelo cheiro aqui, vai dar mais jogo de morango com um pouco de kiwi. Um 70-30, 60-40 acho difícil. Mas a predominância aqui acho que vai ser massivamente do morango. Eu já vou gostar se o morango continuar do jeito que tá. Se ele não performar como bala, show de bola. E se tiver eu tô falando de expectativas e realidade, uma outra forma de análise aqui pra trazer pra vocês. Se ele tiver um azedo, show de bola. Eu sei que eu gostaria de ter kiwi, mas eu vou passar um pano se esse kiwi, mesmo que ele for fraco, ele aparecer e tiver um azedo nesse sabor. Eu vou passar esse pano. Tanto o kiwi quanto o morango, eles têm que fornecer um certo um azedo, azedinho, né? Exato. Um sour, né? Como diz no termo inglês. Um little sour. Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Já deu times? Olha,
nas primeiras puxadas, as 5 primeiras, eu senti muito pouco kiwi. Mas o morango é bom, viu? Pra você que busca um morango que não seja de bala, de chiclete, cara, esse morango tá bem legal. Ao longo, né, das puxadas aqui, o kiwi começou a aparecer muito mais. Só que dessa composição toda, continua naquela expectativa, né? A realidade é bem como eu tava imaginando. O morango, ele é mais alto e o kiwi, ele fica mais baixo. Você acha que atendeu aquela proporção que você estava pensando, assim, de uns 70-30? Agora o kiwi, ele tá assim, surgindo um pouco mais, então no máximo ele vai estabelecer esses 40%, no máximo. Só que assim, o morango é um deveras morango que precisa de um reconhecimento, viu? É um sabor que traz uma doçura bem sossegada, traz um leve azedo e uma refrescância maior se comparado ao Hubby Crush que a gente experimentou, que eu senti uma refrescância baixíssima, já é um pouco maior, mas assim, nada nem chegar próximo, né, do meu ápice ali que eu consigo, né, suportar e tudo mais. Olha. No retrogosto fica bem dividido, assim, o kiwi ele fica bem dividido com o morango. Mas na questão, assim, do fumar da sessão aqui, eu ainda sinto o morango mais presente, assim, numa divisão. Se fosse para dividir, uns 60-40, 70-30, seria mais ou menos por aí. Excelente volume de fumaça, resistência boa também, principalmente nesse início que a gente está com 3 peças de carvão, sem sinal de gosto queimado ou coisa do tipo. Pode falar. Olha, eu achei uma mistura, eu acho engraçado, sabe, essa combinação de morango e kiwi, ele resulta sempre em algo muito frutado, né? Ele não, é igual você falou, ele não remete nada a uma bala, nem nada do tipo. Achei muito saboroso, acho que tá mais ou menos nessa proporção que você falou, uns 65% aí do morango, uns 35% aí do kiwi, mas eu acho que essa proporção casou bem, trouxe um bom equilíbrio aí pro sabor. E, assim, predominância é doce, mas é um doce saboroso, não é um doce enjoativo, né? Acho que pelo fato de ficar frutado, ele fica mais tranquilo na hora de degustar. Pra quem tem só, assim, costume de coisas mais azedas, é bem suportável, tá, esse sabor. Completamente. Dá pra suportar tranquilamente. E pra quem gosta de doce, vai atender maravilhosamente bem, porque aí você vai poder adicionar mais doce ainda se quiser, ou ficar aqui nessa sessão individual sem problema nenhum. E tá refrescante, né? Não só pela menta, uma refrescância ainda considero assim média baixa, mas uma refrescância que faz sentido pro sabor, porque mais gelado que isso, o primeiro item que começaria a desaparecer com toda certeza seria o kiwi. Então essa proporção tá bem balanceada, pelo menos aqui na minha opinião. Então uma compra aí que valeu a pena experimentar o sabor Alemanha, que não tem nada a ver com o país, mas tem aí essa elaboração aí que pode agradar a muitos de vocês, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo, quem sabe aí da Copa do Mundo ou de outro assunto. Um grande abraço, um beijo e até mais.